Vamos orar. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, por quem Tu és, pelo que Teu Filho Jesus operou na cruz em nosso favor, para nossa salvação, para o perdão de pecados, para que pudéssemos estar restabelecidos no relacionamento contigo, pudéssemos buscar uma vida que esteja de acordo com a Tua vontade. Fala ao nosso coração nesta hora através da Tua palavra e que possamos estar a cada dia mais bem preparados para Te servir e para refletir a vida de Cristo no nosso viver. É a oração que fazemos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos na abertura do nosso mês de missões estaduais. Temos este tema: eu me importo com Pernambuco, anuncio Cristo ao Alto Pajeú. E a gente poderia perguntar: qual é a nossa posição? O que é que está a nosso alcance dentro desse desafio? Quem é que deve fazer alguma coisa a respeito? Nós estamos também nesse mês de junho com uma série de mensagens cujo tema é diferentemente. Diferentemente no sentido de termos uma mente diferente. A palavra diferentemente pode ser separada para que entendamos este sentido de uma mente diferente. E que a nossa vida, ela é vivida diferentemente daquilo que a sociedade à nossa volta nos apresenta. Gostaria de ler o texto de 1 Coríntios capítulo 2, verso 16. O apóstolo Paulo está escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios. Tivemos hoje pela manhã o pastor Pedro Dulce, que nos falou na segunda carta aos Coríntios, e ele descreveu inclusive qual a situação em que o apóstolo Paulo escreveu cada uma dessas cartas. E aqui na primeira carta, capítulo 2, verso 16, assim nós lemos: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. O apóstolo Paulo, nesse contexto, nesse capítulo 2, ele vai falar a respeito de sabedoria. E ele vai destacar que ele fala a respeito da sabedoria, mas não a sabedoria humana. A sabedoria que depende da inteligência de um ou de outro. A sabedoria que depende da argumentação de um ou de outro. Porque essa sabedoria humana tem essa característica: alguém pensa uma coisa e defende o seu posicionamento de acordo com aquilo que traz como argumentos. Outra pessoa pode se levantar e argumentar de forma diferente, de tal maneira que a sabedoria humana fique assim à mercê, não apenas da inteligência de cada um, mas até do poder de convencimento de cada um. O apóstolo Paulo menciona que essa sabedoria humana, muitas vezes pode até perguntar: que ganho eu tenho com isso? O que é que eu posso ter de lucro? E hoje a gente está num Brasil que padece por conta de perguntas desse tipo, em que alguma iniciativa é tomada a depender do ganho pessoal que se possa ter. E os escândalos estão aí na mídia, e a gente sofrendo este momento que é um momento de tratamento na nossa nação. Cremos que aquilo por que estamos passando, a crise que estamos atravessando, em primeiro lugar é resposta de oração, e por isso temos nos dedicado à oração.
Pela manhã mencionamos que na segunda-feira tivemos o dia de oração e jejum pela pátria, de podermos dedicar aquele dia para estar em oração. A igreja foi desafiada a orar, e isso está acontecendo em cada igreja batista no Brasil. Claro, as demais denominações têm também o seu programa de oração pela pátria, mas como povo batista fomos desafiados pelo presidente da Convenção Batista Brasileira, pastor Luiz Roberto Silvado. Apresentamos um vídeo dele aqui no domingo passado, e ele apresenta o desafio de cada dia 29 de cada mês, a gente poder estar em oração pelo Brasil, pela pátria. Tivemos anos atrás, aqueles 100 dias de oração pelo Brasil, quando a Junta de Missões Nacionais promoveu esse momento, e durante 100 dias, os batistas brasileiros e outras denominações que também aderiram ao projeto, pudemos orar pela nossa pátria. Cremos que o que está acontecendo é resposta de oração, mas nós estamos sofrendo este momento. A crise se abateu sobre o Brasil, e a instabilidade política tem os seus reflexos de aumento dessa crise, de incerteza sobre o que é que vai ser o amanhã. Mas entendemos que é quando você toma um remédio e aquele remédio tem um efeito colateral. Mas você não pode deixar de tomar o remédio por causa daquele efeito colateral, porque você sabe que o problema é maior na sua origem e que você precisa atacar. Nós continuamos orando pelo Brasil, entendendo que esse momento é resultado de perguntas que são estabelecidas quando apenas a sabedoria humana é utilizada. Que proveito eu levo? Ou talvez dentro desse contexto em que estamos aqui, que podemos talvez fazer a mesma pergunta: que proveito eu levo, que ganho eu tenho, se eu for talvez investir do meu tempo em, de alguma forma, promover o anúncio de Cristo ao Alto Pajeú? O que é que eu posso ganhar em anunciar a mensagem do Evangelho a Pernambuco? E de repente alguém pode chegar à conclusão de que, poxa, é melhor eu ficar de fora mesmo, deixa quem quiser se envolver. Por que eu? Deixa que outros possam fazê-lo. Mas o apóstolo Paulo menciona então que a sabedoria de que ele fala é a sabedoria que vem de Deus. E essa sabedoria que vem de Deus é nos revelada pelo seu Espírito que habita em nós. E é o Espírito então que incomoda o nosso coração. É o Espírito que nos lembra que Cristo deixou essa responsabilidade conosco. Ele nos restabeleceu no relacionamento com Deus. Ele nos reconciliou com Deus através da sua morte na cruz em nosso lugar. Cristo morrendo ali na cruz, pagando o preço do nosso pecado, levando sobre si condenação que era nossa, para nos reconciliar com Deus. E a palavra de Deus nos afirma que Ele nos entregou o ministério da reconciliação. Cristo fez a sua parte, e Ele deixou conosco esse ministério de reconciliação. Quando nós olhamos para o nosso estado e vemos a condição de não conhecimento desse amor de Deus, quando a gente vê tantas pessoas que dedicam tanto tempo em fazer algo que pensam que está sendo agradável a Deus. Estudamos recentemente, na quarta-feira, temos tido uma série de estudos na carta de Paulo aos Romanos, e passamos na última quarta-feira pelo capítulo 10. O capítulo 10 de Romanos, o apóstolo Paulo vai mencionar o seu próprio povo. Ele vai se referir aos judeus, e ele vai dizer: o desejo do meu coração é de que eles sejam salvos.
E ele diz: eu dou testemunho de que tem zelo de Deus. E nós damos testemunho que o nosso povo tem zelo de Deus. As pessoas saem de um lugar para o outro, formam caravanas para prestar uma adoração. Muitas vezes com o sacrifício pessoal, o sacrifício físico. Há quem faça uma viagem dessa a pé para dizer: eu estou fazendo um sacrifício que possa agradar a Deus. Mas o apóstolo Paulo complementa: eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Porque ao invés de buscar na palavra de Deus, na orientação de Deus, o que é que Ele deseja de nós, tem estabelecido a sua própria justiça. Ao invés de buscar conhecer qual é a justiça que vem de Deus, tem buscado estabelecer a sua própria justiça. E aí entra também aquela sabedoria humana, aquela argumentação humana. E a argumentação humana diz: alguém, para merecer alguma coisa de Deus, deve fazer alguma coisa. Para que possa receber alguma coisa de Deus, deve fazer alguma coisa. E cita-se até uma frase, pensando que está na Bíblia. Muitas vezes ouvi a frase que diz: faze por ti que te ajudarei. E as pessoas dizem achando que está na Bíblia. Mas Deus nos oferece a graça, misericórdia, é a ausência do merecimento, e ainda assim o amor de Deus transborda em nosso favor. Nós mereceríamos era a condenação, mas Cristo vem e assume a condenação em nosso lugar. E as pessoas do nosso estado não sabem disso. Precisam então de que alguém vá. Também escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer, e também nesse capítulo 10, mas como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Aquilo que a palavra de Deus nos apresenta é então de que nós temos uma responsabilidade. A sabedoria que vem de Deus é aquela sabedoria que o próprio apóstolo Paulo pôde demonstrar no primeiro momento do seu encontro com o Senhor Jesus. Paulo estava indo no caminho de Damasco, perseguindo os cristãos. De repente ele tem um encontro com o Senhor Jesus, e naquele momento ele reconhece que quem fala a ele era alguém que tinha autoridade. Alguém que tinha autoridade para promover um brilho no momento de maior luz do dia. Era meio-dia e de repente surge uma luz mais forte do que o sol, e Paulo cai no chão e pergunta: quem és, Senhor? E Jesus então diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. E no mesmo instante o apóstolo diz: que queres que eu faça? Que queres que eu faça? Essa é a pergunta da sabedoria que vem de Deus. É estarmos com a disposição do coração de fazer o que é a vontade de Deus na nossa vida. E o apóstolo então pergunta: que queres que eu faça? E o Senhor Jesus dá a orientação. O Senhor Jesus mostra o que é que tem preparado para ele, e dá a oportunidade que ele terá de testemunhar desse amor de Deus, até mesmo a autoridades e a reis. Aí o apóstolo então menciona que ele fala nesse capítulo de coisas espirituais. Essa sabedoria que vem de Deus, que o Espírito então nos mostra, o homem natural não entende. Não entende porque não conhece essa mensagem do Evangelho. E fica estranho. Para quem não conhece essa graça de Deus, fica estranho. Mas como é que Deus oferece perdão de graça? Como é que Deus oferece salvação a quem não merece?
E aí a gente tem aquele testemunho de quando Jesus estava à morte, pregado na cruz, e um homem, um malfeitor, um criminoso condenado à morte, ao seu lado, diz simplesmente: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor Jesus de imediato diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas o homem natural, o homem sem ter o conhecimento desta mensagem do Evangelho, o homem que não tem em si o Espírito de Deus para revelar no seu coração, o apóstolo Paulo fala então para quem tem o Espírito. E quem é que tem o Espírito? Quem entregou a vida a Jesus, quem recebeu a Jesus como Salvador, quem creu no seu coração que Cristo já pagou o preço ali na cruz para que nós pudéssemos ter vida, e vida eterna, vida abundante. E então, quem recebeu a Jesus, recebeu também do seu Espírito. Escrevendo aos Efésios, o apóstolo Paulo vai dizer que nós recebemos o selo do Espírito Santo quando cremos. Quando cremos em Jesus, o Espírito passa a habitar em nós, e então a revelar o que é a vontade de Deus para a nossa vida. E aí nós passamos a ser corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Agora, vale a pena destacar que e o apóstolo Paulo vai mencionar por diversas vezes essa similaridade entre a igreja de Jesus Cristo e um corpo humano. Um corpo onde Cristo é o cabeça e nós somos os seus membros. Nós somos os órgãos desse corpo. E ele vai dizer que cada parte do corpo tem a sua função, e cada um de nós então tem uma função dentro do corpo de Cristo. Só que muitas vezes nós podemos nos posicionar não como membros desse corpo, mas como se fôssemos apenas usuários desse corpo. Como se simplesmente, quando nos reunimos como igreja, nós nos reuníssemos para sermos servidos. A gente vem para o culto e de repente, poxa, a banda não tocou tão legal, a palavra não me tocou tão profundamente, tal coisa estava boa, tal coisa não estava. E a gente às vezes volta com o sentimento como quem diz assim: não valeu a pena, não recebi aquilo que gostaria de ter recebido. Mas quando nós nos achegamos para o culto, é para prestar este culto, independentemente do que aconteça, mas que o nosso coração esteja pronto para apresentar a Deus tudo que venha a acontecer no culto como expressão de adoração. Mencionei o pastor Pedro Dutti, que pregou aqui hoje pela manhã, e ele apresentou uma imagem muito interessante. Ele disse que no momento do culto, era como se todos nós que participamos do culto estivéssemos aqui na frente, e houvesse apenas uma pessoa sentada aí: Deus, o Senhor Jesus, é que estivesse recebendo toda a adoração. Todos nós participando da adoração que é prestada diante dEle. Sendo que tem mais uma coisa, é que Ele estaria sentado aí, mas ao mesmo tempo Ele próprio, por meio do seu Espírito, é que estaria possibilitando que tudo o que acontecesse aqui na frente fosse feito da melhor forma possível, fosse feito para a glorificação do seu nome. Não como usuários do corpo, mas como membros do corpo, como aquela responsabilidade que a gente entende que deve ter em cada parte do nosso corpo. E como a gente sente quando uma parte do corpo não está funcionando. De repente pode ser uma limitação em algum órgão do corpo. Eu sou diagnosticado com
a intolerância à glicose ou pré-diabetes. E então tenho que me controlar diante das guloseimas que levam tanto açúcar e farinha de trigo e até mesmo batata, como sempre gostei de batata inglesa, e hoje tenho que ter uma participação bem pequena com ela. E batata inglesa, a gente sabe, né? Ela presta até com casca, cozinhada ou assada com casca presta, ou a frita, a francesa, ou palhinha, ou seja como for, em rodela, e purê, e tantas formas. Mas eu tenho que me limitar, porque uma parte do meu corpo não está funcionando da maneira como deveria. E quando a gente machuca uma parte do corpo, e se a gente bateu e machucou o cotovelo, parece que todo lugar por onde a gente passa, né? A gente bate exatamente naquela parte que está dolorida, né? E, poxa, podia bater em tanta parte do corpo, mas só acerta aquele lugarzinho onde está dolorido. E se é no pé, todo o resto do corpo tem que auxiliar para o movimento. E a gente então, por conta de um problema só no dedinho do pé, mas o corpo todo se move de uma forma diferente, porque aquela parte do corpo não está colaborando com o restante do corpo, como deveria. Nós somos corpo de Cristo, e então nos reunimos para servir ao Senhor. E separamos um tempo da nossa vida para dedicar ao Senhor, tanto aquele tempo em oração, na leitura da palavra, cotidianamente, como de repente através de algum ministério da igreja, podermos expressar a nossa adoração a Ele, servindo. Mas cada parte do corpo é controlada pela cabeça, e Cristo é o cabeça do seu corpo. O nosso pensamento é colocado então à disposição de Deus. O nosso pensamento então deve estar naquela condição daquilo que falamos da expressão do apóstolo Paulo quando teve um encontro com Jesus Cristo: Senhor, que queres que eu faça? Tivemos aqui a realização do Global Leadership Summit no mês de março. Temos mencionado algumas das palestras daquele encontro. Há 15 dias mencionei um trecho de uma palestra de Danielle Strickland. Ela é membro do Exército da Salvação e trouxe uma palestra muito rica. E naquela palestra ela conta também a história de um casal. O casal estava na África fazendo um trabalho em prol de crianças. E aquele casal, em determinado momento, tomou uma menina nos braços. Uma menina que tinha perdido os pais por causa da AIDS. E aquele casal, ao segurar aquela criança, parece que Deus tocou no coração. Deus tocou no coração de que eles deveriam adotar aquela criança. Eles ficaram tão ligados, de repente alguma coisa naquela criança tocou mais profundamente, e eles ficaram interessados em adotar a criança. E aí entraram com o processo, e advogados, e custos, e a burocracia, e depois de um ano, descobriram uma parente da criança que estava disposta a assumir a criança, e o pedido deles foi negado, foi rejeitado. E eles começaram a perguntar a Deus: mas Deus, aquele primeiro passo, quando nós pegamos a criança, nós sentimos como vinda de Ti essa oportunidade. E começaram a questionar a Deus. Mas quando o nosso pensamento está então voltado para Deus, Deus vai falando. E Deus vai falando o que é que era necessário para eles.
E foi necessário que eles passassem tudo aquilo para que depois Deus pudesse dizer no coração deles: vocês estavam tão voltados para uma criança, que agora já têm um lar. Mas o meu propósito é que vocês desenvolvam um trabalho que alcance muitas crianças, que vocês comecem um projeto que venha a abençoar inúmeras crianças naquele continente. E eles disseram: ok, Deus, então vamos fazer isso. E ele pensou: vamos promover um encontro para 1000 pessoas, e a gente vai levantar recursos dessas 1000 pessoas para que o projeto possa ser desenvolvido. Eles estavam acostumados com trabalhos dessa ordem, e aquele parecia ser o caminho mais plausível. Mas Deus disse: não, você não vai pedir nada àquelas pessoas, você vai fazer o encontro, mas você não vai pedir nada a essas pessoas. Mas Deus, e como é que o trabalho vai ser feito? E o que é que eu vou reunir essas pessoas para quê? E aí Deus disse: você tem uma poupança, aquela poupança para a compra da casa própria. É com aquele dinheiro que você vai começar. E aquele casal disse: mas Deus, aquilo que nós juntamos a vida toda, isso aí é que estaria garantindo o nosso futuro, de podermos ter o nosso cantinho onde terminar os nossos dias. Mas Deus continuou incomodando o coração e dizendo: é esse dinheiro. E aquele esposo, depois de ter essa conversa com Deus, então foi para a esposa e compartilhou. E a esposa concordou e entendeu também que Deus estava encaminhando nessa direção. E eles foram no banco, e Deus tinha dito para eles assim: você, naquela reunião, você vai dar $10 a cada uma daquelas pessoas que for para um encontro. E você vai dizer: esses $10 é para você potencializar na direção dessa campanha. Esses $10 são o ponto de partida de onde você vai levantar recursos para apoiar esse projeto. E aquela jovem que fez a palestra, ela disse que recentemente teve um contato com este senhor. E ela perguntou: qual foi o momento que você sentiu assim a maior gratidão a Deus por começar esse projeto? E ele respondeu assim: foi naquele dia que eu fui ao banco e fui retirar todo o dinheiro da poupança. E o gerente perguntou: e como é que você vai querer esse dinheiro? E ele disse: todo em notas de $10. A gente normalmente, quando vai no banco, quer dinheiro graúdo, né, para sair com um volume pequeno. Mas ele disse: todo em nota de $10. Simplesmente porque estava atentando para o que Deus estava dizendo. Não estou dizendo aqui que ninguém deve tirar o dinheiro da poupança e fazer nada específico, porque quem fala não sou eu, é Deus. Não estou aqui colocando naquela condição em que talvez alguém colocasse no sentido de dizer: traga todo o dinheiro que você tem. Não é esse o recado. O recado é: aquilo que Deus nos diz deve ser feito. Aquilo que Deus nos diz é o que Ele deseja que façamos. Aquilo que Deus nos diz é o que Ele espera que estejamos então fazendo para nos envolver no que entendemos que é projeto seu. Que queres que eu faça? Foi o que o apóstolo Paulo então perguntou a Deus. Quando o nosso pensamento é colocado à disposição de Deus, a nossa mente então recebe o recado que vem de lá para cá, naquilo que Ele então coloca no nosso coração. Somos membros do corpo de Cristo ou apenas usuários desse corpo?
Temos dedicado a nossa vida para o serviço, para realizar aquilo que Deus tem incomodado o nosso coração? Temos a nossa mente com o raciocínio humano ou o raciocínio inspirado por Deus? Diferentemente, uma mente que está colocada à disposição de Deus. E o profeta Isaías escreveu já cerca de 800 anos antes de Cristo, quando Deus inspirou o seu coração e disse: porque os meus pensamentos são, assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, diz o Senhor. Que a nossa mente esteja colocada à disposição de Deus, que possamos fazer com que a nossa experiência de vida, onde quer que estejamos, talvez você pense: o pastor está falando isso para aquelas pessoas que têm um chamado especial para serem missionários ou serem pastores, dedicarem a sua vida a alguma área do serviço ao Senhor em tempo integral. E se Deus fala ao seu coração nesse sentido, a melhor coisa é poder responder sim. Mas Deus também nos usa, onde quer que estejamos, qualquer que seja a nossa profissão, o lugar em que estamos inseridos. Pessoas à nossa volta precisam ter o conhecimento de Deus. Através daquilo que fazemos, podemos testemunhar de Deus. Através dos recursos que levantamos com aquilo que fazemos, podemos apoiar a obra de quem está indo ao longe. E, desta maneira, o nome de Deus ser glorificado na nossa própria vida. O que é que Deus está falando ao seu coração? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, pense aí naquilo que pode estar incomodando seu coração já há algum tempo. Pode ser um envolvimento em algum ministério da igreja, pode ser alguma área do trabalho da igreja que você diga assim: poxa, eu gostaria tanto de me envolver nessa área, eu gostaria tanto de fazer alguma coisa nesse sentido. Pode ser a voz do Espírito de Deus lhe impulsionando, inspirando. Talvez seja em alguma coisa que tenha a ver com o trabalho que você faz lá fora, na sua profissão. Ou pode ser que não. Mas pode ser que Deus esteja incomodando a respeito de suporte para algum trabalho que a igreja desenvolve, o trabalho missionário, como está tendo ênfase neste mês. De que forma podemos nos envolver? Talvez através de uma simples adoção missionária. A área de missões estaduais da nossa convenção de Pernambuco dispõe de adoções a partir de R$30 mensais. E você vai estar ajudando o trabalho que é feito em todo o estado de Pernambuco. Ou pode ser um chamado que Deus tem para a obra missionária. Pode ser que Deus esteja tocando o seu coração e Ele já venha falando há algum tempo para um preparo especial para o serviço exclusivo a Ele. Seja o que for, que possamos dizer sim para Deus. Nós vamos orar nesse instante. E eu gostaria de convidar uma pessoa para orar aqui agora. Gostaria de convidar Ana Maria Monteiro. Ela foi missionária na Espanha por muitos anos. Seu esposo, missionário ali, já está com o Senhor. Ela estará orando.
colocando-nos diante de Deus em oração, naquilo que tem sido também a sua experiência de vida. Deus abençoe. Oremos. Pai que estás nos céus, Senhor do céu e da terra, Deus trino, Deus presente, Deus onisciente, que conhece, Senhor, tudo que acontece, que está nos nossos corações, Sim, tudo que há passado, tudo que está passando e tudo que vai passar nas nossas vidas. Tu conheces, Senhor, conhece o teu povo, conhece cada um de nós e sabes também, Senhor, que estamos aqui porque Tu nos trouxeste aos Teus pés, Tu fizeste uma obra em nossa vida e agora, Senhor, nos estás perguntando o que podemos fazer ou o que queremos e nos estás falando ao coração. Ó Pai de amor, ó Senhor, nós precisamos de Ti para que a nossa vida seja útil e pedimos agora, ó Deus, que levantes vidas, que levantes, Senhor, corações, que todo aquele que esteja aqui, ó Deus, toda aquela pessoa que esteja aqui, possa dizer que sim ao Teu chamado. Tu sabes que cada um de nós pode fazer no Teu reino. Abençoa esta igreja, Senhor, o seu pastor, cada um dos seus membros. Abençoa o Teu povo em toda a face da terra. E agora, Senhor, nestes momentos, quando às vezes as nossas necessidades pessoais limitam os nossos horizontes, pedimos que seja o Teu olhar, a Tua visão, que chegue, ó Deus, ao nosso coração e que vejamos com os Teus olhos, que sintamos com o Teu coração e que respondamos, Senhor, da maneira que Tu queiras, que seja segundo a Tua vontade. Pedimos, Senhor, que seja feita a Tua vontade e que venha o Teu reino, em nome de Jesus. Junto com o pastor Horácio Vanderlei, foi missionária ali na Espanha. Quantos anos? No total foram 44, até agora 44, 42 com ele, já 44, porque ela permanece morando ali na Espanha, e que Deus abençoe ricamente a sua vida e família. Obrigado, irmã Ana Maria. Amém, amém.